Gustavo Cadori é um dos sobreviventes dessa tragédia que comoveu o Brasil e vai conversar conosco agora. Gustavo, boa noite, obrigada por aceitar participar do Fast News. Boa noite, agradeço o convite e não tem como negar falar sobre esse evento, né? Certo. Mais uma vez, obrigada, viu? Bom, eu andei lendo um pouquinho mais sobre a sua história, sobre esse episódio, e li que você entrou na boate pouco tempo antes, né, Gustavo, do incêndio começar. Conta pra gente como é que foi. Na verdade, a gente tava em outro lugar lá em Santa Maria e a gente resolveu dar uma volta na cidade antes. E até a nossa ideia era acabar indo em outra boate. Não era acabar indo na Kiss naquele dia. Só que nessa outra boate tinha uma fila muito grande. Isso já era por volta de 1h30, 2 horas, assim, da madrugada, da noite, né? E daí a gente acabou passando na frente da Kiss e a Kiss lá já estava com uma fila bem pequena, assim, digamos assim, devia ter umas 15 a 20 pessoas no máximo, assim, aquele horário na fila. E a gente acabou decidindo entrar ali. Meu amigo que estava junto comigo, ele tinha 2 ingressos, ele havia comprado ou ganho um dia antes ou 2 dias antes ali. Só que quando a gente entrou na boate, lá dentro tinha muita gente, né? Tava muito lotado, mas assim, um dos lugares mais apertados que eu já tive. Tanto que a minha vontade, quando eu tava lá dentro, era de ter entrado e já ter saído, porque tava muito cheio, tava desagradável de ficar lá dentro. E você entrou e você ficou em que local ali da boate? Você ficou próximo do palco? Você ficou mais atrás, próximo aos banheiros? Como que tudo aconteceu? Você viu o momento que o cantor chegou a acender aquele fogo, aquele finalizador? O artefato pirotécnico que ele acendeu. Na verdade, eu não estava prestando atenção nesse momento. Mas, assim, quando a gente entrou, logo que entramos, assim, como estava muito lotado, ainda eu falei com ele, com esse meu amigo, talvez a gente consiga um lugar na área VIP que fica um pouco mais tranquilo, paga um pouco mais, né? Tipo, pagaria o dobro da entrada, alguma coisa assim, e ficaria num lugar que pelo menos não teria tanto tumulto, tanta gente. E aí, nesse meio tempo, eu acabei encontrando outros conhecidos meus, lá dentro da boate, a gente conversou por uns 5 a 10 minutos, e ali assim, tipo, esse conhecido que eu encontrei lá dentro, não me passou pela cabeça que ele não fosse conseguir sair, né? Inclusive, ele acabou indo a óbito, né? Ele acabou falecendo dentro da Kiss naquele dia. Esse meu amigo, eu e esse meu amigo, a gente acabamos indo para essa área VIP, e quando a gente chegou nessa área reservada, eu lembro que o meu amigo falou assim, cara, tipo, a gente pegou alguma bebida, alguma coisa assim, e ele falou, vou ir no banheiro. Então a gente estava num lugar muito próximo ao palco, lá, digamos assim, a lateral do palco, na parte à esquerda, à direita do palco, na verdade, assim. E a gente estava bem no fundo da boate, a gente tinha muita visão do que estava acontecendo ali. Que era porque era uma área mais elevada, digamos assim, a pista de dança era num local mais baixo, mas dava para ver que a pista lá estava muito cheia, muito lotada. E não só a pista, como os outros ambientes da boate também, né? Ela tinha mais um ambiente mais para lateral, digamos assim, que ela também ali assim também estava muito cheio. E esse meu amigo, ele falou assim, eu vou ir no banheiro, já volto. E quando ele foi no banheiro, eu acho que demorou o quê? Uns 10, 15 segundos que ele saiu, começou o incêndio. E eu não percebi, na verdade, na hora logo que começou, eu não percebi o incêndio, começar o incêndio, porque eu só decidi olhar para o palco quando a banda parou de tocar. E aí, quando a banda parou de tocar, foi quando que eu vi o princípio do incêndio, numa área relativamente pequena. Não me passou pela cabeça que pudesse tomar a proporção que tomou. E eu até pensei no primeiro momento, esse é um fogo limitado, vão conseguir apagar. Só que não me passou pela cabeça que pudesse o extintor não funcionar. Porque eu lembro pelo menos 2 ou 3 vezes, a pessoa pegou o extintor, tentou mirar para o princípio do incêndio, mas o extintor falhou, né? Ele não funcionou. E aí, então, foi quando começou um pânico mais generalizado também, o pessoal tentando começar aquele tumulto a tentar buscar a saída da boate, né? E aí a luz apagou também, né? Eu vi um relato seu que acabou a luz, aí começou aquele tumulto, aquele pânico. Porque eu li também que mais de 800 pessoas estavam dentro da boate naquele momento, Gustavo. Eu não sei qual que era a lotação da boate, mas assim, com certeza ela estava
com excesso, tinha muita gente. Devia ter, se era 800 a lotação, deveria ter no mínimo as 1.100 pessoas lá dentro. Estava muito cheio. E eu até acredito que a gente deva ter sido um dos últimos a entrar, e eu acho que a gente só conseguiu entrar na boate aquela noite porque a gente já tinha os ingressos antecipados antes. Senão talvez nem teria conseguido entrar. Só que mesmo assim, com certeza ela estava super lotada. Foi vendido um excedente, sabe? E eu lembro que também na hora que a gente começou a buscar a saída, eu acredito que a chama, o fogo que estava pegando no teto do palco, ele deve ter atingido a parte elétrica das caixas de som próximo ao palco, e ali deve ter dado um curto-circuito, porque eu lembro que deu um estrondo, deu um barulho muito forte, assim, e a partir daquele barulho apagou a luz, e daí ali começou o pânico, né? Ficou completamente escuro, você não enxergava nada, e o pânico generalizado, todo mundo se empurrando. Eu acredito que quem não estava olhando, quem não estava próximo ao palco, deve ter entendido que era uma briga, alguma confusão, porque estava muito empurra lá dentro. E só quem realmente viu, talvez, aquele tumulto inicial ali, assim, o pessoal tentando apagar, que tinha uma noção do que estava acontecendo, né? Que era incêndio que estava ocorrendo no fundo da boate, né? Porque a saída era lá na frente. Na verdade, a porta de saída e entrada era a mesma. Então, se quem estava lá no fundo da boate tinha que passar toda a boate para conseguir sair, né? O que você disse. 10h32. Sabe, Gustavo, a maioria dos corpos, né, das vítimas, grande parte foi encontrada dentro do banheiro, justamente porque era o único local que ficou iluminado. Então as pessoas recorriam para aquele local, como você disse, não tinham ciência do que estava acontecendo, se era uma briga, se era um incêndio. Então elas foram até lá e foi lá que, infelizmente, os bombeiros encontraram mais da metade das vítimas. A sua memória chegou a apagar quando esse incêndio começou, nesse tumulto, ou você conseguiu sair da boate, já se vê lá fora e foi resgatado? Eu, na verdade, não perdi a consciência em nenhum momento lá dentro da boate. Eu lembro que num primeiro momento, como a gente estava numa área que era um pouco mais reservada, eu ainda esperei esse meu amigo para ver se ele voltava do banheiro. E ali começou, aí foi ali nesse momento que eu vi o pessoal tentando apagar. Isso aí aconteceu em alguns minutos ali. Na hora é muito rápido, a gente não consegue ter uma noção do tempo, mas talvez passou 2 a 3, talvez 5 minutos, não sei quanto tempo passou, mas uns 2 minutos ali entre tentar apagar e todo aquele tumulto inicial. E eu estava esperando esse meu amigo voltar, ele não voltava, daí até eu pensei, daí quando eu vi que desistiram de tentar apagar, eu lembro que largaram o extintor no chão. Aí até o vocalista, os músicos acabaram que alguns tinham saído do palco já, né? Que era ali o foco do incêndio. E eu lembro assim, eu vou esperar esse meu amigo retornar do banheiro, senão ele é capaz de ficar aqui dentro, capaz de ficar me procurando, talvez alguma coisa assim. E quando eu pensei em sair para ir atrás dele, ele voltou. E eu lembro que ele perguntou, o que está acontecendo? Que ele viu todo, já tinha muito grito ali, assim, já tinha muito empurra. E ele perguntou, o que está acontecendo? E eu falei, cara, vamos embora que vai pegar fogo na boate, não vai apagar. Aquele momento já estava um pouco mais quente, assim. Mas ainda assim, a gente não passava pela cabeça a gravidade de todo aquele processo que estava acontecendo. A temperatura ela já estava esquentando, mas ainda estava suportável. E, na verdade, quando a gente começou a sair, que daí acabou a luz, que ali assim começou aquele empurra, eu, num primeiro momento, quando eu estava esperando que talvez conseguisse apagar aquele foco de incêndio, se tivesse funcionado o extintor, teria apagado, acredito eu. E aí, naquele momento, quando desistiram, o jeito é você buscar a saída. E o meu medo inicial era acabar caindo e ser pisoteado, né, no meio de toda aquela aglomeração. E isso acabou acontecendo. Quando eu caí, eu acabei me perdendo do meu amigo também. E ali assim, eu lembro que eu tentava levantar e muitas vezes eu não conseguia levantar, porque tinha muita gente pisando. Aí acabou que eu acabei tomando um chute mais ou menos na porção do peito e me tirou um pouco do ângulo que eu estava. E eu consegui me apoiar numa mesa daquelas fixas e eu consegui levantar. E aí quando eu levantei, na verdade, a gente parece que demora muito tempo, mas eu acho que isso aconteceu muito rápido. E quando eu levantei, eu lembro que a primeira inalada que eu dei, a primeira respirada que eu dei, digamos assim, em cima já tinha muita fumaça. E aquilo ali entrou como se fosse um soco dentro, parecia que eu estava respirando fogo. A sensação que eu tinha era que eu estava com a cara numa churrasqueira e ela com muita brasa e muita fumaça saindo. E então respirar não era uma coisa agradável, digamos assim. Respirar era muito doloroso, digamos. E eu lembro que eu só pensei, ali naquele momento que eu tive a ideia, que me passou a ideia
que era mais grave do que eu estava pensando. E ali assim eu lembro que ainda, como tinha muita gente para sair, era uma situação muito adversa. Na minha cabeça me passou a ideia, bom, tem todo esse pessoal para sair aqui dentro, a gente não tinha ideia quantas pessoas tinham lá dentro, mas eu pensava, tem muita gente para sair, vai morrer gente aqui dentro. Na minha ideia, naquele momento, vai morrer de 30, 40 pessoas no mínimo aqui dentro. E isso na hora eu já achei demais. Já achava muito assim. E eu lembro que na hora que eu estava buscando a saída, eu procurava não me bater em ninguém para não ser também o responsável. E numa dessas você vai dar um encontrão em alguém, essa pessoa cai e você não é capaz de conseguir sair. E como estava escuro, você não tinha essa noção. Você escutava os gritos, as coisas caindo, barulho de vidro quebrando, o teto despencando e o desespero para tentar encontrar a porta. E foi mais ou menos isso, assim, o relato. Eu lembro que quando eu cheguei próximo à porta, ainda uma das portas, ela estava fechada. Ela não abriu, e foi ali que eu tentei, com muita força, tentar abrir, e acabei não conseguindo. E ali você pensa assim, poxa, eu vim lá do fundo, tô aqui na frente por causa de uma parede, eu não vou conseguir sair. E ali assim passa todo um filme na tua cabeça. Quando diz assim, que realmente passa um filme, eu tive a triste experiência, digamos assim, de dizer que realmente passa um filme assim. E daí eu me lembro que na hora eu pensei, eu vou me despedir dos meus pais. Mentalmente eu me despedi da minha mãe e do meu pai, pedi desculpa para eles por alguma coisa. E ali eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir sair. Apesar de todo momento eu tentava me manter calmo. Eu pensava assim, eu tenho que respirar o mínimo possível para evitar ficar ofegante, não respirar muito, porque respirar não tinha condição de respirar lá dentro. Só que quando eu cheguei próximo à porta, ali assim, pensei, bom, daí eu vou morrer aqui, não tenho como sair. E tinha muito, daí quando no momento eu pedi para Deus, eu pedi em voz alta, Deus, se é da tua vontade, me ajuda a sair daqui. E aí foi quando eu olhei assim para minha esquerda e eu encontrei a luz da saída, da porta da saída. Só que nisso tinha muita gente na frente, em questão de 1,5 metro, 2 metros, sei lá, tinha muita gente. E ali assim eu lembro como tinha aquelas barras de ferro que separavam uma parte da boate ali da entrada. Com uma das mãos eu segurava e com a outra mão eu ia contra a parede. Eu só pensava assim, eu não posso voltar nem 1 centímetro para trás, é sempre para frente. E nesse tempo ali assim, acabou que eu fui empurrando as pessoas que estavam na frente, porque o desespero é tão grande que você procura fazer qualquer coisa para tentar salvar. E aí quando abriu uma pequena fresta, digamos assim, que eu percebi que eu ia conseguir sair, porque, por incrível que pareça, tinha uma porta, sei lá, de 1,5 metro, 2 metros, sei lá, 1 metro talvez. E ali assim, era muito... parecia que ninguém saía, parecia que estava todo mundo trancado e ninguém conseguia sair. E aí quando eu consegui esgueirar meu corpo assim por um pequeno vão, eu consegui sair, e daí ali fora eu respirei, daí ali eu respirei novamente. E aí, Gustavo, a gente rodou umas imagens suas aqui que a gente vê que os seus braços, né, eles estão bem machucados. Bom, agora tem a cicatriz, né, da queimadura, mas você teve o seu corpo com 40% de queimadura, foi isso? Como é que foi a hora que você saiu, o resgate? Já tinham bombeiros lá fora? Como é que foi esse momento? O momento que eu saí, eu não lembro de ter visto os bombeiros lá, porque assim, o momento que eu saí, eu acabei ali eu tive um lapso de memória, digamos assim, que eu não me recordo muito bem. Eu acho que o pânico lá dentro acabou me fazendo eu esquecer alguns minutos logo que eu saí, mas eu lembro que já tinha polícia, já tinha viatura da polícia por ali, algum policial, e eu lembro que quando eu saí, tinha um veículo, dizem depois fiquei sabendo que era um taxista que tinha colocado o carro de frente para a porta para poder iluminar lá dentro, para tentar guiar o pessoal a sair também. E eu lembro que eu vi tinha esse carro assim, com muita fumaça saindo da porta da boate, né? Que eu acredito que ali assim, que tinha a vazão da fumaça, ela acabava saindo por ali, porque ela não tinha outro respiro para sair aquela fumaça. Então ela veio lá do fundo para sair lá na frente, na porta da saída. E as queimaduras eu não tenho noção como eu acabei queimando. Eu queimei meus braços, até dá para ver, mas não sei se aparece um pouco aí, mas enfim. Dá pra gente ver, sim. Eu queimei mais os antebraços e as mãos, acabei queimando 40% do corpo.
Mas a parte mais grave, segundo e terceiro grau, foram mais nos antebraços e nas mãos mesmo. Alguma coisa nas costas que caía também, né? O material acabava pingando, acho que conforme ia derretendo a espuma de isolamento acústico, eu acho que ela acabava pingando e aquilo lá também queimava. Mas na hora tu não sente nada, né? Mas tem alguns respingos, assim, alguma coisa também na parte do peito e nas costas também. Agora, Gustavo, e o seu amigo que foi ao banheiro, ele sobreviveu? Pois é, o momento que eu caí, eu acabei me perdendo dele, mas ele conseguiu seguir, ele foi indo, e ele disse que ele acabou desmaiando próximo à saída, e alguém, como tinha muita gente que acabava depois, o pessoal que estava fora da boate, talvez até os que estavam dentro, que acabavam ingressando na boate, tirando as pessoas, né, lá de dentro, como ele caiu próximo à porta, ele teve a sorte que alguém resgatou ele para fora, né, mas quando ele saiu, ele já tinha inalado a fumaça, ele já estava desmaiado, no caso. Então, mas ele tá bem, hoje em dia ele tá bem. Eu não tenho mais muito contato com ele, a gente até teve um contato maior depois, assim, mas já se passaram 10 anos, né, e acho que cada um vai seguindo seu rumo, acaba aqui, mas eu não tenho muito contato mais com ele. E você teve que passar por algumas cirurgias também, né? Inclusive uma delas para recuperar o movimento da mão. Quanto tempo todo esse processo de tratamento, Gustavo? É muito demorado, né? Desde o momento que na verdade, assim, na ideia que vagamente, sim, que eu tinha, o momento que saí da boate, estava, pelo menos me salvei, não me passou pela cabeça todo aquele processo de recuperação depois. Mas assim, no primeiro momento, a recuperação é muito demorada, né? A queimadura, ela acaba te limitando muito, ela limita muito qualquer coisa que... Por exemplo, você é independente para tudo e quando você acorda depois lá numa cama de hospital, alguns dias ou semanas depois, tu está dependente para tudo. Então, esse processo todo, ele demorou muito, assim, para conseguir voltar um pouco a minha rotina, foi no mínimo 1 ano. Isso voltar pouco a rotina. E aí depois fui fazendo outras cirurgias, ali nos primeiros dias foram, acho que cirurgias básicas de limpeza e debridamento de queimadura. Isso aí, eu acredito que lá no hospital, nas primeiras semanas, foi umas 2 a 3, sei lá. E depois mais o processo foi indo. Acredito que eu fiz no total umas 7 a 8 cirurgias. Mas eu fiz mais as de recuperação de mobilidade mesmo, de recuperação de movimento. Coisa que a fisioterapia e a terapia ocupacional ajudaram muito. Reduziram o número de cirurgias também, só que quando chega um determinado limite, assim, você não consegue mais amplitude de movimento, tem que acabar fazendo, né, cirurgia para recuperar, essas cirurgias motoras, no caso. E quando chegou a parte de cirurgia mais estética, eu decidi por mim, assim, optei por não fazer, porque eu achava o processo muito demorado, digamos assim, a recuperação era muito demorada, né. E sequela respiratória, né, porque aquela fumaça era tóxica. Aquela espuma de isolamento era uma espuma inapropriada. Muita gente ficou com sequela respiratória. Você chegou a ter também? O quadro, na verdade, o quadro pulmonar, que foi um dos quadros mais... É o quadro pulmonar que acabou levando a óbito muitas dessas... Não sei se todas as pessoas, mas a grande maioria, né? E essa sequela pulmonar em quem inalou aquela fumaça, em quem respirou um pouco aquela fumaça, com certeza ficou com essa sequela. Eu fiquei com... A minha voz, ela ficou um pouco mais rouca, não sei se foi em decorrência da Kiss, mas eu sei que a minha voz não era assim, mas não estou reclamando da minha voz. Mas assim, aquele processo, aquela tosse, digamos assim, né, e aquele acompanhamento que tem que ser feito com o pneumologista periodicamente, isso sim, né, então... No meu caso, eu fiquei mais com essa limitação da tosse mesmo. Eu tenho uma tosse meio que quase todos os dias, digamos, em relação a Kiss. Desde o dia que eu acordei no hospital, eu tenho um pouquinho de tosse. E teve outros sobreviventes que talvez inalaram mais fumaça, que eles ficaram com um quadro mais grave até, sabe? Mas geralmente é isso aí. E a gente não sabe o que vai acontecer. Parece que a gente é fumante, assim, de longa data, mas na verdade não, foi todo esse dia, sei lá, aqueles 5 a 10 minutos que o pessoal ficou lá dentro da boate, foi capaz de causar todo esse estrago, digamos assim, né, pra frente. E muitas famílias, não é mesmo, Gustavo, foram afetadas nessa grande tragédia, além, é claro, de vocês sobreviventes, o que nos leva a essa questão judicial. Até este momento o júri foi anulado, os 4 réus foram soltos. Qual a sua opinião sobre isso?
A parte jurídica não acompanho muito, até eu acho, porque foi muito demorado todo o processo, sabe? Imagina, se passaram 10 anos, um processo que começou lá no início com, sei lá, 28 ou 30 réus, alguma coisa do tipo, e aí foi passando o tempo, foi cada vez diminuindo mais, até ficar nesses 4 que ficaram, que foram os proprietários da boate e o pessoal da banda ali, os 2 da banda. E eu acho que assim, não, isso é o meu ver, isso eu não tenho conhecimento jurídico sobre o fatos, não sou um estudante do direito nem nada, mas ao meu ver, assim, teria muitos outros réus que deveriam estar lá sendo julgados, que acabaram sendo liberados nesse longo período, assim, até ocorrer um julgamento. Claro que esse julgamento ele teria que ter acontecido lá em 2020, mas daí devido à pandemia ele foi adiado e ocorreu final do ano passado, final de 2021, e agora, sei lá, 6 meses depois ele foi anulado. Isso aí é uma coisa que eu não entendo, assim, sabe? As famílias os pais estão até hoje buscando justiça por uma coisa que os filhos que não estão mais aqui, eles não podem buscar essa justiça. Eu digo assim, isso é um pensamento meu, eu tô aqui, eu tô vivo, para mim é tranquilo, por mim, assim, por mim, um pedido de desculpa me bastava. Não precisa ser um pedido específico para mim, um pedido de desculpa para todos, mas eu entendo muito essa dor dos pais pelo fato deles querer até para que isso não se repita, né? Para que não passe impune e que afrouxe as leis e isso abra brecha para ocorrer de novo. Imagina acontecer uma tragédia dessa de novo, com mais 242 pessoas, né? Então é uma coisa assim que... E muita gente acaba... Digo assim, tem mais gente que uma maioria enorme, digamos assim, apoia essa causa de luta pela justiça. Mas a gente acaba... Quem vive um pouco ali, assim, quem conviveu, quem conhece a história, acaba... que muitos desses acabam recebendo críticas, né? De pessoas que talvez não tenham conhecimento, mas esses pais e alguns sobreviventes, eles estão buscando um direito que é seu, né? Porque ninguém, eu entendo que não foi assim, ninguém quer sair de casa e ser o responsável por causar a morte de uma pessoa. Imagina tu ser o responsável por causar a morte de 242. Então, tem que ocorrer pelo menos alguma explicação para isso, né? Porque eu até entendo, assim, que ninguém vai sair, tipo, uma pessoa, ela não vai pegar o automóvel, o veículo e hoje eu vou sair e vou atropelar alguém. Mas se ela assume o risco, ela é processada e ela responde por isso. E é uma coisa que parece que, no caso da Kiss, parece que não aconteceu, ou não está acontecendo até hoje. Gustavo, quantos anos você tem? Hoje eu tenho 41, na época eu tinha 31. Você tinha 31, então você já era formado, você é médico veterinário, né? Sou médico veterinário. Conta pra gente, foi possível de alguma forma ressignificar toda essa tragédia? Como que você lida hoje com tudo isso? Hoje eu tenho a minha rotina praticamente normal, eu não tenho limitações para nada, digamos assim, tudo que eu quero, que eu tenho vontade de fazer, eu consigo fazer, não fiquei com limitações em decorrência da Kiss. Mas eu posso dizer que uma coisa que eu levo para mim desde daquele ano 2013 até hoje, é dar o valor para as pequenas coisas. Porque só quando ter tirado aquela pequena coisa que é despercebido, no dia a dia passa despercebido. Mas quando ter tirado, você dá aquele valor, sabe? E eu lembro que quando eu saí do coma induzido no hospital, você tá limitado para tudo. E quando eu tive os primeiros dias de alta. Se não fosse o grupo, minha família, digamos assim, e os meus amigos mais próximos me ajudar muito naqueles primeiros dias, ia ser muito difícil. Porque eu lembro que eu não conseguia pegar um talher sozinho, tinha que sempre alguém Então quando você perde essa capacidade, essa autonomia, digamos assim, você começa a dar aquele valor, opa. E aí eu lembro que conforme eu ia recuperando, para mim, cada pequeno passo, consegui pegar um talher, consegui segurar um copo, consegui tomar água sem ninguém me ajudar, eu lembro que isso era para mim muito gratificante. E isso era uma coisa que eu ia conseguindo aos poucos, ia passando os dias, conforme eu ia recuperando o movimento, ia conseguindo fazer novamente, sabe? E isso eu me lembro que na hora que eu estava lá no hospital, parecia que era uma coisa que eu nunca mais ia conseguir. Eu lembro que quando a primeira vez que eu saí, que eles me tiraram do leito, da UTI, assim, para caminhar um pouco, né, para fazer com que recuperasse um pouco a musculatura da perna, enfim, o tônus muscular, eu lembro que tinha umas 3 ou 4 pessoas me segurando, e eu lembro que eu dei uns 2 ou 3 passos e eu não aguentava mais, eu queria muito voltar para a cama.
E até naquele dia, os dias depois foram se passando, eu via as pessoas caminhando, eu pensava, nossa, como é que elas conseguem fazer isso? Para mim parecia que era uma coisa que estava muito distante de conseguir fazer. E isso aí depois vai passando o tempo, e só quando você perde isso, que parece ser tão comum, e na verdade é muito importante, e só quando você perde essa capacidade que você dá aquela real importância. E outra coisa que eu também carrego para mim é daquela ideia de viver o presente, fazer aquilo que se tem vontade. Não se apegar muito naquilo que possa acontecer, digamos, e nem muito ao passado, porque na verdade eu prefiro viver o presente. Porque na verdade você, como hoje a gente está aqui, pode, sei lá, acontecer qualquer coisa e amanhã tudo que você estava pensando em fazer não pode acabar sendo impossibilitado. Então eu carrego para mim muito essa ideia de viver o agora e não ficar muito apegado ao passado, ao futuro, assim, sabe? Obrigada, viu, Gustavo, por compartilhar tudo isso com a gente. Tá joia. Obrigado, boa noite. Boa noite para você, bom fim de semana.